Estamos entrevistando aqui hoje o pastor Alexandre Mineiro, líder da Lagoinha Teresópolis. Pastor, além de liderar a Lagoinha Teresópolis, o senhor também é professor, no Seminário Teológico Carisma, nos Estados Unidos, com a disciplina Liderança. E eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho que para essa disciplina você recebeu uma inspiração especial, sobre liderança. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho desse conteúdo com a gente. Sim. O Seminário Carisma é um seminário que tem em todas as lagoinhas, Nesse ano eu fui convidado para dar aula na Lagoinha Orlando, mas eu também leciono aqui nas lagoinhas do Rio. E falar sobre liderança é desafiador demais e é gostoso demais, E nessa disciplina a gente fala sobre o que define um pouco do que é liderança. Uma das maiores características e definições de liderança do John Maxwell, liderar é influenciar pessoas. A gente fala sobre níveis de liderança, que você vai subindo degraus e a sua liderança ela precisa e ela vai ser desenvolvida ao longo do tempo, ao longo do caminho. Somente um líder pode levantar outro líder. A gente aprende a colocar pessoas certas nos lugares certos, numa organização, como numa igreja, ou numa empresa, ou em qualquer lugar. A gente precisa colocar o advogado para fazer as funções do advogado, aquele que entende economia para estar no ramo de economia, aquele que sabe administrar, administrando, aquele que sabe gerenciar, gerenciando, ou seja, pessoas certas nos lugares certos. E foi interessante que quando eu comecei a preparar a matéria sobre liderança, me deu um estalo e Deus trouxe uma direção sobre o Gênesis 1, A Bíblia ela é muito rica, e às vezes a gente vê alguns textos da Bíblia e você tem uma interpretação, tem algo diferente, depois salta outra coisa, e eu comecei a ver o texto de Gênesis 1 como eu nunca tinha visto antes. Porque o texto começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele disse, e disse Deus, haja luz. Ou seja, Deus disse, haja luz, antes de criar todas as outras coisas. E eu comecei a pensar, Deus precisava ter falado para que houvesse luz. E na verdade se discute se essa luz já era o sol, mas não era o sol, porque na frente a Bíblia vai dizer que Deus criou o sol mais na frente, mas de alguma maneira Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz, houve luz. Deus precisava que as coisas fossem iluminadas para ele criar as coisas? Não, ele é Deus. Se tivesse escuro, se tivesse claro, aquilo que estava dentro dele estava muito claro para ele, porque Deus sabe o que ele quer fazer, o que ele vai fazer, sabe quem ele é. Ele poderia ter criado sem que houvesse luz, mas ele disse, haja luz. Aí eu já entendo um princípio de liderança que é a transparência. As coisas, quando são construídas, principalmente no reino de Deus, e eu acho que para a vida também, porque as escrituras, a Bíblia, ela traz ensinamentos para a nossa vida. Para tudo. As coisas são mais seguras, se tornam mais sólidas, se tornam mais verdadeiras, se tornam mais firmes quando elas são construídas com transparência, quando elas são construídas na luz. Deus disse, haja luz, não porque ele precisava de luz, mas é para ele nos ensinar que tudo que você vai construir, coloca a luz sobre as coisas. Eu sempre tenho uma oração quando algumas pessoas têm alguns problemas, têm algumas coisas difíceis, estão enfrentando na sua vida, eu falo, Deus, traga luz sobre isso, traz luz para que a gente possa ver com clareza, a gente possa identificar com clareza. Então, um dos princípios claros e básicos para a liderança é luz, transparência. Transparência nos remete à verdade. Verdade nos traz segurança. Você vê o que está sendo construído, como é bom você participar de uma organização, participar de algum lugar, que você está vendo, você consegue enxergar o que está sendo construído, como está sendo construído, quem está construindo, como está sendo construído. Não tem segredo, não tem nada escondido. Aqui você pode ver, aqui você pode não ver. Na nossa igreja, por exemplo, se algum membro quer, pastor, eu quero conferir as finanças da igreja, você pode, vai lá, pode, você vai ter acesso, não tem problema nenhum.
Né? Pô, pastor, eu queria saber como é que funciona isso. Isso funciona assim. Talvez não seja o momento de você estar participando disso ainda, mas é assim que funciona, não tem segredo, é transparente. E tanto nas organizações como em todos os lugares, transparência é algo fundamental. Depois que Deus disse haja luz, a gente também vê que tem, nesse texto diz assim: criou Deus os céus e a terra. A gente já vê uma capacidade de criatividade que há em Deus, de da onde não existe começar a existir alguma coisa, de criar coisa nova. A gente olha para a terra, olha para o universo, você olha para os rios, você olha para os mares, você olha para as cachoeiras, a gente olha para as matas, olha para os cânions, tanta coisa linda, para os animais, e tudo criado por Deus, uma capacidade maravilhosa, incrível, não só de criatividade pela diversidade, mas da criatividade de trazer existência. E o homem, ele também precisa entender, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não foi criado para ser igual a Deus, mas o homem foi criado para ser semelhante a Deus. O homem possui essa capacidade de criatividade, não só de criatividade de design, de inovação, de coisas diferentes, de criar coisas fora da caixa, de pensar diferente, mas uma criatividade de criar, de trazer a existência, de fazer coisas acontecerem, de resolver problemas, de ser solução. Então, esse tipo de coisa, quando a gente entende, a gente precisa entender e colocar em prática em nossa vida. Porque, às vezes, muitas pessoas se sentem incapazes de muitas coisas, mas não. Deus fala, quando está escrito ali, criou Deus os céus e a terra, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é para que a gente entenda que nós também temos dentro de nós uma capacidade de criação, de criatividade e de criar coisas novas em nossa vida, né? E o texto vai desenrolando, e depois diz que Deus criou os animais, criou Deus a relva, e tudo que Deus criava, no final criou Deus as plantas, as relvas, e viu Deus que era bom. Criou Deus os animais que se moviam sobre a terra, disse Deus para a terra produzir os animais, e viu Deus que era bom. Criou Deus as aves, os peixes, os mares, e viu Deus que era bom. Fez separação entre o firmamento e viu Deus que era bom. Por que que quando Deus criava uma coisa, o texto sempre, ele fala várias vezes, viu Deus que era bom. E quando Deus criou o homem, quando terminou, a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom, e ele descansou no 7º dia. Mas por que que Deus parava e falava, criava uma coisa, olhava para trás, realmente foi bom o que eu fiz, muito bom, e falava assim, legal, foi bom o que eu fiz. Será que Deus precisava dar um afago no seu ego? Será que Deus precisava olhar para trás e falar, rapaz, eu sou fera mesmo, quando eu faço, eu faço. Não, Deus não precisa disso. Ele sabe quem ele é Deus. Mas Deus também estava ensinando para nós alguns princípios para a liderança e para a construção da nossa vida. Quando Deus criava uma coisa na terra, fez separação entre os mares, entre o firmamento, criou as plantas, os peixes, viu Deus que era bom. Deus olhava, se certificava do que ele tinha feito era bom, e não que era bom somente para ele, porque ele não estava construindo só para ele, ele estava construindo para o homem que iria habitar. Então ele certificava que o que ele tinha feito era bom, estava terminado e estava bom não somente para ele, estava bom para o outro também. E assim também deve ser a nossa vida. Como é ruim, a gente vê muito pessoas que têm muitos projetos e todos pela metade. Mas é um princípio, se você começou alguma coisa, você está construindo alguma coisa, faça, se certifica que o que você fez está terminado, se certifica que o que você fez está bom não só para você, está bom para todos aqueles que vão estar ali. Eu estou construindo alguma coisa aqui na Lagoinha Teresópolis, a gente faz obras, a gente pensa em ministérios, pensa em ações, não somente boas para mim ou para aquele líder que vai executar, mas ela precisa ser boa para aquelas pessoas que vão chegar. É igual uma pessoa que tem uma loja de roupa ou de alguma coisa. Eu sempre nasci em confecção, e era um dilema com a minha esposa às vezes gostava de um modelo, não gostava de outro, mas não era eu que ia usar. Estava bom, precisava estar perfeito, mas outras pessoas irão usufruir. Então tudo que você for construir, se certifica que você terminou, se certifica que você fez, tá bom. Depois
tá bom não só para você, mas para os outros também. Depois você passa para o próximo passo. Já é um princípio. E outro princípio que a gente entende é um princípio de progressividade. Deus foi criando uma coisa de cada vez. Deus podia ter feito tudo de uma vez só. Deus podia ter... já estava tudo dentro dele. Poderia ter acontecido. Poderia. Tem poder nele suficiente para ser feito desse jeito. Porém, ficou registrado que Deus fez uma coisa, depois Deus fez outra, Deus fez outra. Nós precisamos entender. Às vezes a gente pode ter grandes sonhos na vida, da mesma maneira que um grande problema, ele é construído de um monte de problema pequeno, um grande resultado, ele vai ser resultado de vários resultados menores. Então a gente precisa entender um processo de progressividade da nossa vida, de construção para os nossos sonhos, de construção para as coisas. O que nasce grande é monstro, muitas vezes. Então as coisas nascem pequenas e elas precisam ser cuidadas e elas vão crescer naturalmente. A gente vê, Deus foi criando uma coisa de cada vez. Então a gente precisa ter paciência. Tenha paciência com a sua vida. Respeite um processo de progressividade que você vai chegar lá. Subir degraus e não saltar degraus. É natural, porque nessa subida você vai amadurecendo, você vai maturando. A gente já viu em notícias aí pessoas que ganharam na Mega Sena, beleza, milhões de reais e conseguiram gastar tudo. Conseguiram ficar pobre de novo. Por quê? Não estavam preparadas para ter em suas mãos toda aquela riqueza. A progressão traz um amadurecimento e traz a consistência, né? A efetividade. Muito bom. Fico deslumbrada, assim, né, com as aulas que eu recebo, mas a gente vai dar uma paradinha e, infelizmente, o próximo bloco já é o bloco que a gente vai estar encerrando, mas a gente volta já já.